Aproveitando a sua pergunta e comentário, irmão, eu vou responder como num geral. Assim o irmão ficará à vontade para repassar esse áudio a outras pessoas, a outros irmãos. Muito bem. Graças a Deus que muitos anciãos, como o irmão citou, estão esclarecendo suas igrejas sobre quais são os malefícios da esquerda para o cristão e a igreja. Mas acho que tem que ser um pouco mais forte, falar mais claro ainda, né? Porque é um tema de suma importância para a igreja hoje. Quem não se preocupa com este tema, depois não pode reclamar das consequências. Essa é a grande verdade. O irmão quer ver a que ponto chega a ignorância e incoerência de quem se diz crente, mas vota em partidos de esquerda como o PT? Explique para ele ou para ela as pautas da esquerda brasileira. E quem realmente é o PT e o seu candidato. Conte que ele é a favor de matar criancinhas no ventre que os gera, sendo a favor do aborto. Ainda dia 5 agora de agosto, ele disse isto publicamente. Aí teve uma repercussão tão grande, né, no Brasil todo, que ele veio depois a público dizer não é bem assim. Mas nós sabemos que esta é uma pauta da esquerda brasileira. Não tem como negar isso. Também é a favor do casamento gay, da liberação das drogas, quer a volta da Lei Rouanet, que empobrece o país. E o PT e toda a esquerda brasileira não desiste, irmão, de implantar nas escolas a ideologia de gênero. Querem substituir a autoridade dos pais em matéria de educação de seus filhos, principalmente em temas de moral e sexualidade, já que todas as criancinhas serão submetidas à influência dessa ideologia de gênero. Muitas vezes, sem o consentimento e o conhecimento dos próprios pais que são feitos na escola. Então, isso é uma situação nefasta de implantação disso no Brasil. Conte tudo isto para um crente esquerdista, que por mais esdrúxulo que possa ser, irmão, existem. E aqui mesmo em Jundiaí, eu conheço alguns, senão muitos. Pode até ser que não saibam mesmo desse malefício. Ou então, uma vai ouvir o seguinte como resposta: eu voto nesse partido, mas sou contra o aborto, sou contra o casamento gay, a liberação das drogas, sou contra a ideologia de gênero, acho que nem sabe direito o que é isso, e não nego a existência de Deus, embora vota num partido que a ideologia maior é o ateísmo, é negar a Deus, e que também não concorda com perseguições aos cristãos da Guatemala, da Nicarágua, da Bolívia e da Venezuela, países com governantes de esquerdas afinados ideologicamente com os partidos de esquerda do Brasil, em especial o PT, e que acabou lá nesses países, os seus governantes de esquerda, com a liberdade de cultos, e agora persegue, principalmente padres, né, na Nicarágua, por aí afora. Na Nicarágua, na Venezuela, na Bolívia e na Guatemala, perseguem líderes religiosos cristãos. E como podemos imaginar que se eles voltarem ao poder no Brasil, não vai acontecer isso no Brasil? Quem garante? Se tudo está afinado com esses partidos através do Foro de São Paulo. Portanto, ele está dizendo, irmão, que vota nesses partidos, mas não concorda com alguns pontos. O incoerente é que, para dizer o mínimo, né, incoerente, pois para estes que se diz crente, mas na realidade vota no partido, mas eu não concordo com, por exemplo, o aborto, são os nécios descritos na Bíblia, traduzido como pessoas desprovidas de conhecimento, de discernimento, estúpidos, ignorantes no sentido de ignorar, de não saber. Ora, você não sabe, ou será que ele não sabe que ao voltar nesses partidos de esquerda, está chancelando com seu voto, dando concordância e apoio a tudo que se diz
Ser contra? Como pode ser isso? Aquele a quem você dá o seu voto, na realidade você está legitimando e concordando com toda a imundície que ele prega. Aí vai, né? O casamento gay, o aborto, a ideologia de gênero e outros, né? Afora aí, contra a palavra de Deus. Como é que tal indivíduo, irmão, consegue ainda dizer que é crente e ainda tomar santa ceia? Como pode? Eu queria saber como é possível conciliar ser um esquerdista e ser cristão. Na realidade, pela Bíblia, não é possível dizer ser um servo de Deus e votar nestes partidos que nega até mesmo a existência de Deus. E a Bíblia fala claramente contra toda essa sujeira e afirma não ser possível de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Dito isto, eu queria entender como um cristão que deve ter os seus fundamentos de vida e cristão e os seus atos baseados na Bíblia, como que ele pode tomar a Santa Ceia nessas condições? Claro, eu sei, ninguém vai proibir de tomar Santa Ceia quem quer que seja, mas você a toma para a sua própria condenação. Por quê? Com o seu voto, tu nega o Pai. E está escrito, eu e o Pai somos um. Você teria que ter vergonha de se chegar à mesa de Cristo, a quem você nega com o próprio voto. Veja se você se sente bem. Olha, as pessoas esquerdistas dizem que Jesus é gay. Não estou dizendo que você diz que ele é gay. Mas o mundo esquerdista, na rua, diz isto. Diz que ele é travesti. Arrasta um homem representando Jesus pelo asfalto no carnaval. E você não vê um líder da esquerda brasileira vir a público dizer, isso é nefasto. Não, ninguém. Silêncio total. Lá no Chile queimaram igrejas. Defecaram e urinaram nas imagens de Jesus. No sul do Brasil, petistas invadiram igrejas católicas. Está chocado ou chocada? Trago isto à baila para você ver quem realmente é você que ajuda votando em partidos anticristãos aqui no Brasil. É preciso falar forte sim, sem rodeios. Esse aqui não é um assunto para crianças, é para adultos. Agora vem a pergunta que para você, crente da congregação, ou católico, ou outra igreja cristã qualquer, que vota no PT ou qualquer outro partido de esquerda. Como você acha que fica a sua situação perante Deus, votando em um partido que nega a própria existência dele, Deus? Com seu voto, você está afirmando que ele não existe. Essa ideologia é ateísmo disfarçado. É isto que a esquerda mundial prega e a esquerda brasileira não é diferente. Não é preciso nem votar no outro candidato. Eu não sei o que você vai fazer se você estava pensando em votar no PT ou na esquerda, ou qualquer outro partido de esquerda, mas votar no partido das trevas para o cristão, você precisará se haver com a própria Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora veja bem o que ela tem para te dizer. Lá em João, no capítulo 10, está escrito, eu e o Pai somos um. Portanto, se você nega o Pai, negou também o Filho Jesus Cristo. É simples assim. Não tem como você fugir disso, não há outra interpretação. E depois você ainda quer se chegar à mesa de Cristo, a quem você nega com seu voto. Negou o Pai, negou o Filho, negou o Filho, negou o Pai. E lá em Salmos 14 está escrito, disse o nécio em seu coração. O nécio em seu coração, não há Deus, bem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Você já sabe o que é nécios, né? Pessoas desprovidas de conhecimento, discernimento, estúpidos e ignorantes.
no sentido de ignorar, não saber. Aqui fala que você se corrompe perante Deus ao negar Ele próprio, sabendo o que está fazendo. Votando num partido de esquerda que nega Ele. Você está chancelando o pensamento e a ideologia daquele partido. Você se corrompeu perante Deus. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Lá em 1 João 2 está escrito, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias? É Deus. Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Aqui está falando que você que rejeita o Pai, negando que Ele existe, você é mentiroso. Mas como eu sou mentiroso? Eu não nego Ele. Você não nega, mas com os seus atos você nega. Com a sua boca você não nega, mas os seus atos você nega. Com o seu corpo, com o seu ato você vai lá votar num partido que nega nele, que nega Ele, a Jesus e a Deus, chancelando o que o partido pensa sobre Deus. Lá no versículo 23 de 1 João capítulo 2. Todo que nega o Filho de igual modo, de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Aqui nem secretamente quem vota contra Deus escapa. Com seu voto está negando o Filho e a Deus. Lá em Mateus 10 está escrito: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você está negando a Deus pela política? Está negando o seu Deus perante o Lula ou qualquer outro partido de esquerda? Você acha mesmo que vale a pena isto? Você acha? Mateus 10, 32 está escrito: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Você não está confessando a Deus perante o Lula, perante a esquerda. Você está negando a Deus perante eles. Confessar é agir em conformidade, onde um crente que diz aceitar a existência de Deus, mas nega com seus atos, nega com seu corpo, com suas pernas, que vai andando até o ponto de votação e vota num partido que diz: nós somos ateus, negamos a Deus. Você chancelou isso com seu voto. Já o oposto da confissão se chama negação. É o mesmo que uma admissão de culpa. Ao você fazer isso, mesmo que você não queira, você está admitindo uma culpa. Porque está escrito em Mateus: portanto, qualquer que me confessar. O contrário de confissão é negação, é uma admissão de culpa. Lá no catolicismo, diz que quem vota em partidos comunistas não pode nem comungar. E eu digo, crente que vota em partidos com doutrina socialista de esquerda ou comunista, tem que escolher. Ou fica com a doutrina de Cristo, ou com a doutrina esquerdista que nega a Cristo. As duas não se misturam, são como água e óleo. Você não é obrigado a ser crente, não é obrigado a participar de uma igreja, mas ao você se dispor a dizer que aceita Cristo, que aceita e reconhece que Deus existe, com o seu ato votando num partido que nega a Ele, você se corrompeu. É o que está escrito lá em Mateus. E você não tem como se fugir disso. É muito sério isso. E não adianta tentar procurar na Bíblia, e porque eu conheço todos os versículos que esquerdistas tentam citar. E eu desmonto qualquer um deles, porque geralmente são textos tirados do contexto para justificar o voto na esquerda. E eu posso garantir, não existe na Bíblia qualquer versículo que possa te dar apoio. Mas a parábola do rico e do Lázaro, o pobre e o rico, olha aqui, não tem nada a ver isso com a esquerda. Só para terminar aqui, vou dizer o seguinte: Ló e Abraão foram riquíssimos e eram servos de Deus. Pare de falar bobagem como essa para justificar o ato nefasto que alguns crentes têm de votar em partidos que negam a existência de Deus.
Não existe justificação na Bíblia para isso. Se rico e o Lázaro tem esse exemplo na Bíblia, não se diz absolutamente nada do que hoje a esquerda tenta se contrapor para dizer que está na Bíblia. E, portanto, eu posso votar na esquerda porque Deus era contra o rico. Veja onde foi parar o Lázaro. Mas o contexto do versículo, do capítulo, não diz nada, absolutamente nada sobre isto. Basta ver que outras partes da Bíblia falam de riqueza. Ló e Abraão é o que eu me lembro agora, mas tem outras partes que falam sobre isso também. Portanto, quem vota em partidos que nega a existência de Deus, que apoia a ideologia de gênero, que apoia o aborto, o assassinato de crianças no ventre de quem a gera, não merece nem mesmo ser chamado de crente.